Se você vai numa outra igreja, Senhor, usa lá o pastor Severino, fala comigo. Você precisa, irmão. Se Deus não falar com você, naquilo que você está indo torto, como é que vai ser isso? Hoje eu estava na pista com a minha esposa, com a Verônica, Micael, Letícia, e tinha um carro na minha frente. Eu falei, olha lá, carro com a roda torta assim. Falei, esse cara está perdendo pneu direto, porque o carro estava desalinhado. E não era só desalinhado, precisava fazer uma cambagem nele também. Se não fizer, vai gastar um dinheirão de pneu. Aí começa a comprar esse pneu meia vida, aí vai perdendo. Mas se ele procurar uma pessoa que desentorta aquilo ali, o carro dele não vai ficar puxando direção, vai ficar direitinho, ele não vai cansar o braço para dirigir, e o carro desalinhado cansa o braço. Assim é a nossa vida com Deus. E eu quero falar sobre 1 Crônicas, vamos dar uma olhadinha. Primeiro Crônicas, capítulo 13. Tem coisas que acontecem na nossa casa, na nossa família, é porque ou não ouvimos Deus, ou ouvimos e não obedecemos. A maldição sem causa não virá. Está em Provérbios 26:2. A maldição sem causa não virá. A gente precisa ver. Então, em 1 Crônicas, no capítulo 13, acharam, pessoal? Glória a Deus. Presta atenção. A arca é depositada em casa de Obed-Edom, a arca de Deus. Presta atenção. Essa arca ela simboliza a sua Bíblia, simboliza a palavra de Deus dentro de você, alguma coisa de Deus que você guarda, guitarra, contrabaixo, bateria, microfone, o seu sapato que Deus lhe deu, a blusa, alguma coisa que eu peço, guarda essa mesa de som na sua casa. Você vai guardar, não é minha, nem a sua, ela é de Deus. Olha o que aconteceu. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes, e disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, aos sacerdotes, aos levitas, e com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco. Davi chamava para uma comunhão. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus. Vamos trazer a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse. Bom, é de Deus, vamos pegar assim, vamos trazer. Mas, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi todo Israel, desde Sior até o Egito, até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriate Jearim.
E então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá e dali a Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus ao Senhor que habita entre os querubins, e sobre a qual invocado o seu nome. E o que eles fizeram? E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, Uza, Alô, que guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, com cânticos, com harpas e com alaúdes, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à ilha de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque o povo tropeçava, a arca ia cair. Aí alguém foi lá para segurar. Meu irmão, o que aconteceu? Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. O dízimo simboliza uma arca. Eu não entrego meu dízimo de jeito nenhum, irmão. Você está segurando uma coisa que é de Deus. Por isso que você tem sérios problemas, não realizações, você é confuso de mente. É sério. Eu tinha um irmão que eu levei, o Anderson, Deus abençoe sua vida. Um irmão que eu levei para a Igreja da Graça lá em Niterói. E esse irmão, ele se converteu e tudo, foi batizado. E ele arranjou um problema com outro irmão. Escuta isso, gente, isso é muito sério. E um dia eu estava em casa e esse outro irmão morava na minha casa, eu cuidava dele. E um dia eu venho descendo a escada da minha casa lá em Niterói, e esse irmão vem subir. É com você que eu quero falar. Eu falei, comigo? É com você. Cadê fulano? Eu falei, por que você está perguntando por fulano? Porque isso e aquilo outro, safado, e mais não sei que o cara não tinha feito nada a ele, pouca coisa, bobeira. E ele xingou, disse que matava, que fazia, acontecia, e eu fiquei parado assim olhando para ele. Quando ele me deu o direito de falar, eu disse assim, rapaz, ele o quê? Com quem que você aprendeu isso? Ele o quê? No estudo que você me falou. Porque Jesus diz, aprendei de mim que sou manso. Você está tão brabo, isso eu não aprendi. Com quem você aprendeu isso? Irmão, ele baixou a cabeça, desceu a escada, sumiu. Depois ele pediu perdão a essa pessoa, chorou muito e voltou para Jesus. Dentro do campo evangélico existe a ovelha e existe o lobo. Como que a gente conhece o lobo? A ovelha, um cidadão disse assim, rapaz, tem um lobo na tua igreja. Ele veio quando saía um, saía outro, ele disse, mas que lobo é esse? Pega as suas ovelhas, pega um cajado, manda fazer uma fila, toda ovelha que passar, se dá uma cajadada no meio da testa. Esquisito, né? Aí a ovelha vinha saindo, ele pá! A ovelha baixava a cabeça e em frente. Veio o outro, ele uapo! A ovelha cabeça baixa e em frente, doendo, né? Galo, tal.
Veio o outro, ele, uau, que negócio é esse? Peitou o pastor e descobriu o lobo. O lobo, ele não se rende, ele não obedece, ele é bravo, ele está morrendo aos poucos, vai morrer sozinho. O lobo não se realiza, irmão. Só se realiza. Você vê uma pessoa prosperando, uma pessoa crescendo, conquistando coisas, é porque essa pessoa é ovelha, ela obedece a Deus. O lobo não. Às vezes uma beiradinha que você não está fazendo para Deus, se você fizer isso, aí você dispara. Às vezes eu fico olhando aí, às vezes pode, né? Eu tinha que buscar em casa, né, pô? Naquele carrinho velho, arrastando o fundo do carro pelos quebra-mola. Lembra disso? Você, Libelo, Cosmo. O cara está ficando velhinho, está surdo. Aí hoje o Cosmo daí com o carrinho dele, filho formado, casado, filha formada, casada. E a gente ficou orgulhoso disso. Por que aconteceu tudo isso? Ouviu. Se ouvir, você não chega em lugar nenhum. Entendeu? Vejo aí, a Carla também está formada, né? A Verônica também está aqui comigo, minha filha. Os netos me pediram para batizar. Você já viu isso? Jean, Michael. O Jean já me deu aí uma netinha. O Marcos está lá trabalhando para isso. Micael está aí já com 12 anos, também batizado. Os outros em Niterói também estão indo um atrás do outro, batizando. Isso é o testemunho que a gente dá, irmão. Amém? Mas Deus fala comigo, eu baixo a cabeça, é isso mesmo, senhor. Você não está errado não, o senhor está certo. Entendeu? A gente não pode bobear, irmão. As coisas de Deus é para ser guardado, não adianta ser peitado. Não, porque, irmão, olha lá na palavra, é isso mesmo? Não, então você está errado. Tem que se colocar diante de Deus, não adianta. E aqui eu costumo dizer que essa igreja não é boa. Essa aqui. Essa igreja não é boa para frequentar. Você sabe por quê? Aqui só fala a verdade. Então, se você quiser viver na mentira, não vai dar para você. Eu vou ser o pastor mais nojento, mais podre que existe na face da terra. Porque eu não vou sair da palavra. Amém? Eu não vou trair Jesus, eu vou falar o que está escrito. E tem gente que está aí por dinheiro, por cargo, por isso, por aquilo. Eu não faço isso. Muitas propostas já tive, estou fora. Meu negócio é o céu. Eu acho que eu estou na vantagem, porque sou pai, eu gosto de falar isso, tá? Sou pai, sou avô, sou bisavô, sou pai de novo. Olha só. A minha bisneta, que era a caçulinha, agora já chegou o Daniel, é Daniel, né? Chegou o Daniel, mas a minha bisneta, a Melanie, já me chama de bobô. Daqui a pouco pega uma água para o bobô lá. Daqui a pouco falta pouco. Gente, vocês têm ideia do que é isso? Hein? Nem avô não, estou falando bisavô. Você tem ideia do que é isso? E aí? Mas só com Jesus. Você pode ser bilionário, milionário. Sem Jesus você é miserável. Você é mais pobre do que o pobre. Seu dinheiro não pode fazer nada por você, só Deus. Se o dinheiro pudesse fazer alguma coisa por alguém, Silvio Santos estava vivo. Tinha dinheiro, mas era um homem que falava de Deus, tá? Eu gostava muito do Silvio Santos, muito. Que falta faz os domingos, né? Silvio. E Deus abençoe lá a família dele.
Outros e outros, como Elvis Presley, que veio de uma família evangélica, cristã, missionários. Mas o dinheiro, Elvis morreu com 40 e poucos anos, novo. John Lennon e outros. O dinheiro não pôde fazer nada por eles. E outra coisa é depois da morte. Não pensa você que você morre, apodrece e acabou. Não. O que vai apodrecer é só o seu corpo. Você permanece vivo. Deus criou o ser humano imortal, os espíritos imortal. Você já viu dizer que morreu o Exu Caveira? O Zé Pilimpo, Tranca-Rua, está muito doente, você já ouviu dizer isso? Por quê? Espírito é imortal. O espírito não morre. E nós somos um espírito. Nós temos uma alma e moramos em um corpo. Quando o corpo estraga ou passa o tempo dele, ele vai partir. Mas o espírito permanece vivo. E lá do outro lado não tem rádio, televisão, celular, tablet, carro, jet ski, maconha, cocaína, cachaça. Do outro lado não tem nada disso. Nem lá no lago que arde com fogo e enxofre não tem. Lá só tem mesmo fogo e enxofre. Não tem um golinho d'água gelada nem quente. É um lago. Eu nunca fui lá e nem vou. Mas é um lago. As paredes é tudo fogo e enxofre. E a visão lá é só descer. Não tem como subir. Vai parar onde? Sei lá, irmão. O troço é infinito. Não tem fundo. É abismo. Até o Abraão disse lá para o rico, né? Olha, mesmo que eu quisesse fazer alguma coisa por você, eu não poderia. Há um enorme abismo entre nós. Onde é o fundo desse troço? Então, conserte sua vida agora enquanto você está vivo. Porque se você morrer assim, já era. Não tem como consertar nada depois que morre. O rico acho que se arrependeu. Não se arrependeu. Na verdade, ele viu que ele estava com muita sede, ele estava desesperado. Ele não achava que não era do jeito que ele encontrou o lugar que ele estava. E ele disse para Abraão que até ele não queria que a família dele fosse para lá, porque o lugar lá é muito atormentador. Estou atormentado nessas chamas, olha. Então, o Evangelho, que quer dizer boas novas, boas notícias, é para te livrar disso. Deus quer levar você para o céu. Você está brigando aqui por botão, pé de árvore, terreno. Daqui a pouco você está velhinho, irmão. A única coisa que você quer é uma cadeirinha para sentar e esperar até a hora que Deus chamar. Acorda, gente. Viva em paz, logo com Deus. Não deixa Deus olhar para você e ver que você é rebelde, você é inimigo, você não baixa a cabeça. E aí? Então, continuando aqui, versículo 11, né? Então, e Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Se fulano botou a mão, morreu. Eu não vou botar a mão. Você põe a mão naquilo que é de Deus, você é louco. Isso é sério. Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém fez retirar
a casa de Obed-Edom. Disse: eu vou guardar a arca de Deus. Você guarda o guarda-chuva, o garfo, a colher, aquilo que é de Deus na sua casa. Deus vai visitar a sua casa todo dia, porque tem coisa dele lá. Deus visitava a casa de Potifar e prosperava ele, porque tinha uma coisa dele lá. O que tinha de Deus na casa de Potifar? Oi? José, irmão. Quando você tira, você tirou a bênção. A tua casa só vai acontecer praga, maldição. O diabo vai entrar com facilidade, irmão. Você quer comer uma maçã? Não tem. Você quer comer uma banana? Não tem. Você quer passear? Não pode. A tua vida a única diversão que você tem é falar mal da vida dos outros. Não tem outra. As portas estão fechadas. Deus não tem porquê ir na sua casa. Fazer o que lá? Não tem nada dele lá? Agora, se tem do diabo, ele vai lá. É a mentira, a falsidade, a traição, a hipocrisia. Ele vai lá na tua casa, porque tem coisa dele lá, irmão. E aí? Então, o Geteu, assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom, 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha, porque tinha uma coisa dele lá, irmão. Por isso que lá em Malaquias diz que a gente vê a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Deus está falando com você, mas você não baixa a cabeça. Outra coisa é o Mateus 24. Vamos dar uma olhada, é rápido. E hoje, deixa eu ver quantos tem. Deve dar. Quando terminar o culto, vai todo mundo comer uma pizza. O Cosmo vai pagar. Ele cismou com isso. Então a gente vai. Tá? Eu não fico orando para terminar o culto logo, não. Achou aí? Gente, parabéns lá ao Luiz e a Cátia, hein? Que ontem casaram. Foi legal. Deus abençoe. Se vocês estiverem assistindo aí, Deus abençoe, tá? Anderson Martins, Deus te abençoe poderosamente. Acharam, pessoal? O Mateus 24, vamos lá no versículo, deixa eu ver aqui, é o sermão profético e o princípio das dores. Lá no versículo, quando diz o sermão continua, 36, versículo 36, o sermão continua, exortação e vigilância. Às vezes a pessoa não está falando com o vizinho, está com raiva do A, do B, e você está com um sério problema, você está com um chip para o lago que arde com fogo e enxofre. Por que o senhor fala o lago que arde com fogo e enxofre? Porque, irmão, o inferno não é um lugar. Você já viu isso em Apocalipse? Até o inferno vai lá para o lago. Quem quiser conhecer ele. Achou aí, pessoal? O versículo 36, olha, ouve isso com cuidado. Porém daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus. Esse negócio, eu vi uma estrela esquisita, Jesus está voltando. Irmão, se nele sabe, como é que você sabe disso? Você tem que consertar a sua vida, pedir perdão a quem você precisa pedir perdão, se limpa enquanto é tempo. É coisa séria. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, quer dizer, nem Jesus sabe, mas unicamente meu Pai, só Deus que sabe, o grande Deus, eu sou o que sou, só Ele sabe.
E Deus, deixa eu ver se você consegue entender o que eu vou falar. Deus criou, o que eu posso usar aqui, meu Deus? Está aqui. Eu vou usar aqui essa bijuteria aqui, essa aliança de bijuteria. Essa aliança, o cara que fez essa aliança está aqui dentro dela? Sim ou não? Não, irmão, ele está fora dela. Ele pode ver ela toda, onde tem o defeito, onde não tem. Assim é Deus. Deus criou os céus e criou a terra. São 3 céus. O primeiro é atmosférico, onde tem demônio, tem tudo ali. O segundo é onde estão as estrelas. O terceiro é a casa de Deus. E o quarto não existe. Então Deus está fora de tudo isso. Ele está acima de todas as coisas. Não tem uma mina de água que Deus não conheça. Não existe ser humano na terra que Deus não conheça, sabe onde ele está. Tudo que você fala, tudo que você faz, tudo que você planeja, Deus sabe. Por isso ele te deu um chip que alerta de certo ou errado. Qual é? Unção. Até o pecador tem essa unção. Porque quando ele vai fazer uma coisa que é errada, ele faz escondido. Mas como é que ele sabe que aquilo é errado? Não, ele faz escondido porque ele sabe que está errado. Mas como que ele sabe que está errado? Que essa unção dá alerta em você. Muita gente podia ter evitado tragédias enormes se desse ouvido que sentiu, isso está errado, eu não vou fazer. Faz escondido, mas não vai ficar muito tempo escondido, vão descobrir. A pessoa não está nem aí. A unção te avisa isso, irmão. Entendeu isso? Então, nenhum de nós sabemos, nem dia nem hora, e fica o pessoal, olha, aquela nuvem que passou, um aviso, Jesus está voltando. Se fosse assim, né, irmão? O pecador corria, pastor, me batiza agora, aí aqui mesmo, na vala, porque Jesus... Mas não vai ser assim não, irmão. Você tem que dar seu jeito agora, tá? Dá seu jeito agora. Procura passar pelas águas mais rápido que você assume o seu chamado, porque a coisa é estreita. Você está envolvido aí com doutrina, está iludido, pula fora disso. Vem para a verdade, vem para a luz. E no versículo 37... E como foi nos dias de Noé, presta atenção nisso, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E ninguém sabia que a arca tinha estado pronta, que Noé ia entrar aquele dia na água, ninguém sabia nada, irmão. O pessoal está lá comendo, bebendo, bota mais uma aí, Zé, e vamos aqui, nada, vamos. Irmão, foi aquele dia. Mulheres grávidas, mulheres amamentando, irmão, mas estava decidido. Eu me lembro, na década de 70, por aí, que caiu uma barreira, um carnaval, lá em Niterói, ali na Alameda, lá pelos cantinhos ali de Teixeira de Freitas, e que aterrou a casa. Aí os bombeiros foram lá para desenterrar, a maioria estava fantasiado, eles não sabiam que ia morrer no carnaval. Tudo sem Deus, irmão. Acorda. Mas pastor, como é que eu sirvo a Deus? Como está na Bíblia. É assim que você tem que servir a Deus, como está na Bíblia.
Mas, versículo 39, e não o perceberam. O que, pastor? Quando Noé entrou na arca, não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O evangelho primeiro será pregado à criatura, a toda criatura. Você não sabe se a última pessoa está ouvindo agora. Ah, mas vai demorar muito. Como, irmão? Com a internet aí a toda velocidade, televisão, rádio, ainda tem lugares aí bem atrasados que tem Nextel ainda, tem Teletrim, não tem como, irmão. Se o índio lá no mato já sabe qual é o time dele, irmão. Outro dia eu vi uma tribo assistindo o R.R. Soares, uma televisão grandona, todo mundo sentado assistindo o R.R. Soares. Eu vi isso. Eu não me lembro se tem uns, sei lá, acho que tem uns 20 anos mais aí. Eu vi isso. Falei, meu Deus, lá dentro está o bem, olha onde chegou o evangelho. Aí você arregala o olho, né? O negócio não está muito longe não, irmão. E as coisas estão acontecendo. E as pessoas esqueceram de Deus, irmão. Estão vivendo do jeito que acham que é certo. E a Bíblia está dizendo, não, não é assim. Mas, 39. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos assim, a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, presta bem atenção nisso. Então, estando dois no campo, um será levado e o outro e deixado o outro. Como é que é isso, pastor? Irmão, um sabe o que é certo e faz. E diz para o outro, fulano, por que você não se acerta? Toma conta só dele. Essa pessoa vai ficar aí. O outro não, o outro vai. Deu para você entender isso? Sim ou não? É isso que ele está dizendo. Um concorda. Mota, e perdoar o quê? Como é que eu vou perdoar um negócio desse? Não, não tem condição não. É safada, ou é safado, e que não sei o que, já. Eu estou dizendo, irmão, é melhor você sair fora disso. Perdoa, vai lá, abre o jogo, só foi eu mesmo, eu fiz, eu estou precisando do seu perdão. Irmão, eu não sou nenhum panaca não, tá? Não sou nenhum marionete, não sou nenhum palhaço não, tá? Tá bom, irmão. Aí Jesus veio, bora. E aí, irmão, se você tivesse ouvido, então um será deixado e o outro será levado. Quantas mulheres, marido muda, larga esse negócio, olha, não vai dar certo, daqui a pouco separaram, divorciaram, porque um se converteu, o outro não. E aí? O jugo está desigual, né? Vamos para a igreja? Hoje? A perna está doída, mas não sei o quê. Se der uma dor na perna, vai para o hospital. Pode estar chovendo, não, vamos lá, porque tem que tomar uma furada, senão. Por que para isso você pode e para Deus não? E aí? Outra coisa, o que você ganha com orgulho? Vou botar a Zilpa na justiça. Ela me deve uns milhões aí, então. Eu estou com 71 anos. Ganhei! E eu vou fazer o que com esse dinheiro, irmão? Vou comprar o que, para quê e até onde? Continuo sendo mota, preto. Eu tenho orgulho de ser preto. O que eu fiz com o dinheiro? Aumentou minha vida espiritual, ganhei mais do Espírito Santo, fiz Deus confiar mais em mim. O que aconteceu com isso?
Toda vez que eu olhar R$10 no meu bolso, tomei daquele safado. E aí? É tão bom viver em paz, irmão. Eu não tenho hoje, vou aguardar, irmão. Deus sabe que eu preciso. Eu crio um cachorro que ele não me diz assim: Mota, minha ração está acabando, hein? Ele nunca me... Eu é que vejo. Assim como eu vejo a ração do cachorro, Deus vê a minha necessidade, irmão. Ele sabe tudo que eu preciso sem eu abrir a boca. Glória a Deus. Mais 41. Estando duas mulheres, moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Eu vou ficar aqui trabalhando com uma palhaça o tempo todo, só ele que enche o bolso e a outra. Não é melhor você trabalhar? Você foi chamada para isso. Deixa esse negócio para lá. Deus está vendo tudo. Se esse patrão aí é desonesto, depois ele vai resolver com Deus. Deixa ser palhaça. Que coisa. Vai, se mata aí você aí. Eu não vou fazer nada não. Chegou Jesus para buscar a igreja. A trabalhadora vai, a preguiçosa fica. E agora, como é que eu vou fazer nada? Você vai morar com quem você obedece. Fica tranquilo. A casa lá é boa. Você nunca vai sentir frio. É um lago que arde com fogo e enxofre. Não é isso que você quer? Não é isso que você quer? Mas 42, né? Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, e isso sem falta, a hora em que não penseis. Tinha uma mulher que eu não falava com ela. Aí um dia eu falei: gente, tem anos que eu não vejo essa mulher e eu não falo. Ela que deixou de falar comigo, mas isso me incomodava, irmão. Eu pregando já na igreja, mas não falava com a mulher. Um dia eu entrei no Maringá, isso já tem uns 10 anos mais ou menos. Quem eu achei dentro do Maringá? A mulher. Eu falei: agora. Cheguei perto dela, disse: Oi, pastor. Paz do Senhor, está tudo bem? Tá. Aí, você me perdoa? O senhor não fez nada e tal. Mas tá bom, está perdoado. E até hoje a gente se fala. E eu prego o evangelho em paz, irmão. Não dá para me... Eu não tenho essa preocupação que o capeta está aqui do meu lado. Tu é mentiroso, hein, Mota? Aprendeu direitinho, hein? Como você é hipócrita. Fala o que não vive. Ele não pode falar isso para mim. Eu estou dentro da razão, irmão. Senão eu vou te falar uma coisa. Eu ia pedir, o Bruno abriu aqui, Bruno, continua aí, porque eu estou no vermelho. Você sabia que ia escutar esse barulho agora? É isso que eu estou falando. Irmão, a vinda de Jesus vai ser mais ou menos... Eu tenho uma ideia que vai ser mais ou menos assim.
A gente está aqui, assumiu o pastor. Ué, por que eu fiquei? Fulano, você viu para onde eles foram? Não sei o que, então. Não sei se as roupas vão cair, isso a Bíblia não mostra, mas vai ser uma coisa tremenda. Aí você vai entender o que eu estou falando, mas aí é tarde. Aí segura o Apocalipse aí, e o pau vai quebrar. A coisa é séria. Olha, vem todo mundo orar comigo. Às sexta-feira eu estou ungindo a mão das pessoas aqui. Olha, a pastora Conceição, ela estava com o irmão em fase terminal, né? Estava na sala vermelha. Aí eu ungi a mão dela aqui. Segundo ela, acho que ela tocou nele, não sei como é que foi. Tocou, né? O homem já está de alta em casa. Você crê nisso? Às vezes você está passando um caso, diz, não, lá em casa não muda. Não sei o que, irmão, porque você não crê. Ei? E era uma pessoa que fazia mal para ela. O homem está curado, está em casa. Olha que coisa forte. Projeto de vida? Ah, tá. Aqui, gente, tem uns projetos de vida aqui, tá bom? Vamos pegar. Me entrega na semana do ano novo que eu vou subir o monte. Vou orar forte lá em cima. Você falou que é, tá? Tem que ungir a minha mão, que eu não pude vir sexta. Tem que ungir as minhas mãos, que eu não pude vir na sexta. Isso. Eu só estou ungindo a mão de quem vem na sexta. Se não vem, tá? Não posso ir. Vi a pastora Zilpa dizimando aqui. Se alguém trouxe dízimo também, isso é para quem quer prosperar. Você só colhe o que planta. Faltou alguém pegar? Muita gente já pegou esse projeto de vida. Se crê, escreve aí, minha filha. Se não crê, taca fogo, joga fora. Há mais alguém? Precisa? Não? As coisas com Deus é séria. Se alguém tem dificuldade, a pior coisa é você viver incerto. Sabe o que é você viver incerto? Que foi, mulher? Sabe o que é você viver incerto? Você não tem esperança que a sua história possa mudar. Isso é ausência de Deus, gente. Quem tem Deus mesmo, você sabe que você vai muito mais longe do que você imagina. Amém? Uma vez eu ungi a casa do Beto. Era um barraquinho, irmão, né? O Betão aí. Ungi a casa dele, ele creu. Vai lá ver a mansão que é. São 2 andares, né? Com terraço, um varandão lá em cima. E bem estabilizada, tá? Você chega lá, é louvor 24 horas por dia. Lá na oficina do Betão, na casa do Betão. Uma simples unção. Mas tudo é possível somente ao que crê. Se você não crê na Deus, tá? E até, cadê minha taça de unção? Cadê? Só você que não ungiu sexta-feira. E se vem sexta-feira, se não vem, você não unja. Eu não vou fazer mesmo, pastor. Estou pecando? Não, você simplesmente não quer fazer. Só diz, bota, esse remédio aqui cura. Mas não vou tomar não. Fazer o quê? É igual você achar que você ofendeu uma pessoa, feriu uma pessoa, e você acha que Deus vai te abençoar sem você pedir o perdão da pessoa. Como é que você está louco? Tem alguém que não ungiu na sexta-feira? Pode vir aqui que eu vou ungir. Mas isso é sério. É muito sério, hein? Amém. Tá? Se você não fizer a coisa de Deus sério, você vai ficar igual o tatu, vai morrer cavando. Gente quer fogo, não está sofrendo, mas não quer saber. Entendeu? A pastora Conceição com o irmão em fase terminal. Ela ungiu a mão, foi lá e tocou no irmão, e o irmão dela fazia mal para ela, tá? Resultado: o homem está de alta e está em casa aí.
cara estava na sala vermelha, estava morrendo. E ela foi lá e exigiu a sair do mal, como está em casa. Que bonito, hein? Glória a Deus. Outra coisa, você quer colher sem plantar, não dá, irmão. Bota isso na tua cabeça, o que Deus falou? Tudo aquilo em que o homem plantar, é isso, irmão. Se eu planto ódio, eu colho ódio. Se eu bato, eu apanho. Se eu planto, nasce, eu colho. Assim vai, irmão. Tudo que você plantar, se você plantar tomate, nasce tomate. Plantou giló, nasce giló. Plantou banana, nasce banana. Plantou dinheiro, nasce dinheiro. Não, então tá bom, fazer o quê? Amém? Glória a Deus. Uma vez, Natal, eu fui levar comida numa lixeira da prefeitura de Niterói. Eu tenho a foto, eu tirei a foto do cara. Antes o cara me xingou de tudo quanto foi nome. É muita gente. Um deles me xingou de tudo quanto foi nome. Quando ele cansou de me xingar, eu disse assim: rapaz, eu vim trazer a sua ceia de Natal. Aí ele subiu lá do meio do lixo, foi. Eu tenho duas crianças na foto, que eu não me lembro se é a Graciele. Eu tenho essa foto. Aí ele veio, eu dei a bolsa a ele, puxa, muito obrigado, que Deus te abençoe. Eu fiquei assim olhando, como é que pode, né? Mas dali para cá, você pode ter certeza, eu não sei o que é passar fome. Se você deu comida, vai nascer comida. Vai comer o que você quiser. Que tipo de carne? Alcatra, filé mignon, o que você quiser. Porque você está dentro da verdade. Deus não pode, Deus não muda. Você plantou, você vai colher. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu sou grato ao Senhor pelos conselhos, pelos ensinamentos, ó Deus, em que o Senhor passou para a igreja, os que me assistem pelo Facebook, pelo Instagram, pelo nosso canal de YouTube e até pela Rádio IPEC, onde a pastora Fabiana tem feito os programas. E esse povo que ora aqui comigo nesta noite, eu quero que a luz do Senhor, a força do Senhor venha sobre eles, Pai. Esta unção que fiz na mão deles, assim como o Senhor foi ungido para pregar as boas novas, eu estou ungindo essas pessoas para que onde elas puserem as mãos, seja a pessoa, meu Deus, que há anos aquela doença não larga a pessoa, aquele espírito de loucura, aquela dor, aquela perturbação, quando essa pessoa puser a mão na cabeça daquela pessoa, antes dela dar a ordem, o mal já saiu. Em nome de Jesus, até mesmo, ó Deus, uma prosperidade, uma obra parada, uma conta atrasada, que essa pessoa puser a mão, o recurso vem do Senhor. Assim vai acontecer na vida dessa pessoa. Até mesmo aquela pessoa que tem uma outra que a persegue jogando praga, maldição, quando ela estender essa mão ungida lá para a casa da pessoa, aquela pessoa vai se curvar diante do Espírito Santo e vai acabar essa bagunça do diabo na vida da pessoa. Até mesmo um bairro violento, quando a pessoa levantar a mão lá no meio do bairro e dizer: a partir de hoje, o nome desse bairro chama-se paz, sossego, tranquilidade, iluminado por Deus, assim vai ser em nome de Jesus. Agora, Pai, eu estou abençoando esse povo e expulsando da vida deles todos os espíritos imundos, todo espírito de enfermidade, de doença, espírito da morte, sai dessas vidas e não volta mais. Pai, eu abençoo esse povo e peço também em nome de Jesus que o Senhor receba os dízimos e as ofertas, as fidelidades de cada um deles, trazido à sua casa. Oh Pai, eles têm zelado por essa arca do Senhor.
E em nome de Jesus, conforme o Senhor prometeu, os que lhe honram eu honrarei, essa pessoa seja honrada. Agora cobre eles com seu manto de justiça e leve em paz, em nome de Jesus, e vocês digam assim seja. Amém? Desejo uma ótima semana para o seu irmão, até aquele que você nunca falou com ele, vai perto dele e diz: seu irmão, tenha uma ótima semana, tenha um domingo abençoado, isso é tão gostoso, tá? E vão na paz de Cristo, Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. É desse jeito. Pastor, Oi. eu tinha falado com o senhor semana passada. Deus abençoe, fique na paz.